Oi, galera, de novo tô aqui, tô gripada, mas mesmo assim queria muito conversar com vocês e contar uma coisa muito importante, extremamente importante. Então, gente, Holodomor na Ucrânia, grande fome na Ucrânia, de 1933, 1934. Eu descobri, acabei de saber que pouca gente sabe no Brasil sobre isso. Uma menina postou na net essa imagem sobre Holodomor, uma menina do Brasil. E eu fiz repost. Postei na minha página no Facebook e eu recebi muitas perguntas. Que é isso? Eu não sabia sobre isso. Não sabemos. Antes eu não sabia, mas nas escolas do Brasil ninguém fala sobre isso. Olha só, ninguém e ninguém no Brasil sabe sobre esse assunto histórico bem grande. 7 milhões, olha só, 7 milhões de ucranianos foram mortos naquela época. Um ano de fome. Fome grande na Ucrânia. E ninguém sabe no Brasil que isso é parte da história do nosso planeta muito grande. 7 milhões, gente. 7 milhões. Por quê? Eu vou contar para vocês. Então, a minha mãe é descendente de poloneses, por isso ela não sabe muito, a família dela não sabe muito sobre isso. O meu pai é do Brasil, mas quando eu comecei a morar na Ucrânia, eu conheci muita gente. Eu gosto de conversar com velhinhos, com idosos. Não sei porquê, mas eu sempre gostava. E primeiros meus amigos na Ucrânia foram pessoas idosas. Eu gostava de conversar com essas pessoas, falar com elas, perguntar sobre história da Ucrânia. Eu lembro muito bem a dona Olga. Era vizinha da minha mãe. Minha mãe comprou apartamento em Kiev e a gente começou a morar naquele prédio. E eu conheci dona Olga. Era uma senhora de 75 anos, bem, ou até mais, bem idosa. Ela gostava para mim histórias da sua infância, da sua juventude e também da história da Ucrânia, país onde a gente começou a viver. Ela contou tantas coisas. Nossa, por que aconteceu esse Holodomor, fome na Ucrânia? Era durante a ocupação soviética, no início da ocupação soviética, e para criar mais fábricas, para criar mais infraestrutura na União, o governo soviético ele começou a tirar comida, trigo, milho e outras coisas. Trigo, porque trigo é tudo para qualquer povo, até para ucranianos. Trigo. Esse governo começou a tirar, levar de força trigo, milho, batata, frutas, qualquer coisa, girassol para vender fora na Europa e para criar fábricas. Ele deixou, por exemplo, 200 grãos para a semana, 200 grãos de trigo e pouca comida. E qualquer pessoa aqui na Ucrânia tem a tradição da Ucrânia ter pedaço de terra, trabalhar na terra. E a União Soviética falou: agora tudo em comum não é seu, é de comuna, de comunidade. Nós levamos isso para fazer a sua vida mais legal. E levou tudo. Deixou o povo quase sem comida. Era proibido plantar alguma coisa, cultivar alguma coisa e deixar. Só você devia dar tudo para regime e depois regime dava pouquinho de comida, pouquinho de pão, pouquinho de leite, muito, muito, muito pouco. E levou qualquer
vaca, cabra, levou tudo para vender carne, para vender trigo, para vender tudo. Era industrialização, para fazer na União Soviética industrialização, gente. E fome começou depois de 2 meses. Depois de 2 meses, todo mundo ficou sem comida, porque tudo acabou. Aquela comida, pouquinho, 200 graus por semana ou por mês. Por semana, eu acho. Olha só, 200 graus de trigo por semana. Nossa, gente, que é isso? 200 graus por semana. E 2 meses, e começou grande fome. Todo mundo não sabia, muita gente queria fugir, mas qualquer fronteira, tudo era fechado. Fechado para não deixar, para não perder o povo soviético, né? Por que na Ucrânia? Porque a União Soviética não gostava tanto da Ucrânia? Porque o povo ucraniano era mais grande na União Soviética. E o governo queria fazer Estado russo, para fazer língua russa predominante, para fazer país neo-Rússia, né? Para renovar Império Russo, mas já Império Comunista, Socialista, né? E língua ucraniana era predominante na União, porque grande parte da Rússia, Krasnodar, Rostov, Bryansk e outros, era parte da Ucrânia. Kuban, sul da Rússia, antes era parte da Ucrânia. Já naquela época, 1918, não, 1920, Rússia anexou Kuban para fazer parte da Rússia, mas mesmo assim a maioria da população era ucraniana. E depois, para matar, aqui dizem, matar dois lebres, tipo, resolver dois problemas. Para resolver dois problemas de União Soviética, tirar o povo ucraniano, para o povo russo fazer maioria, e também para criar fábricas, para ganhar dinheiro. O governo, o Stalin, comunista, ele levou tudo de povo ucraniano e vendeu toda a comida, trigo, milho, batata, qualquer coisa, gado também, qualquer coisa, qualquer comida, vendeu para a China, Europa, e para criar mais fábricas. E 7 milhões de pessoas foram mortas. Era proibido falar sobre isso. Era proibido. Ninguém sabia disso até década 80, quando ganhamos mais liberdade, quando ganhamos mais. Ganhamos. Olha só, eu não era nascida naquela época, mas eu sinto isso, essa dor de povo ucraniano, e ninguém sabe agora. Agora ninguém sabe sobre isso, porque no Brasil e nos outros países desse tipo predomina comunismo, socialismo. E para não fazer propaganda ruim, tipo comunismo é ruim, eles preferem calar sobre isso, não falar, não. Comunismo é perfeito, mas Stalin matou 7. Stalin e amiguinhos dele mataram 7 milhões de ucranianos. Olha só. E a tragédia é bem grande. Também matou quase 1 milhão na Rússia. Mesmo assim, porque 7 milhões era muito pouco. Ele devia ganhar mais dinheiro, mais fábricas, mais industrialização, gente. Quando ele matou 7 milhões de ucranianos, ele começou a matar russos. Mas
900 mil. E por isso, gente, depois disso, por isso muita gente na Ucrânia não gosta da Rússia e também não gosta do comunismo. Porque era por causa de comunismo. Antes, gente, Império Russo não era tão ruim. Era mais livre. Era mais ocupação soviética. Se estragou a situação entre o povo ucraniano e russo. 7 milhões de ucranianos mortos. Quase um milhão de russos. Muitas vítimas de propaganda. Muita gente, muitos imigrantes estão procurando destino fora. E olha só, é resultado de comunismo. Agora todo mundo sabe, Canadá, Estados Unidos, União Europeia, Austrália, Nova Zelândia, Japão, todo mundo reconhece. Mas Brasil ainda não. Porque no Brasil o comunismo é muito popular. Olha só, gente, é assim.